Estamos iniciando mais uma aula onde irei explicar para vocês como interpretar o gráfico de um transistor em um esquema. Esse aqui à minha esquerda é um transistor NPN. Por quê? A seta aponta para fora e ela é do emissor, tá? Então todo gráfico que apontar uma seta para fora já irá saber que ele é NPN e também saberá que aquela seta representa o emissor. Aqui eu tenho o coletor e aqui eu tenho a base desse transistor. À minha direita, eu tenho aqui um multímetro analógico, onde de preferência utilize um de 20 megas. E no futuro eu irei explicar o porquê o de 20 megas é de melhor qualidade para trabalho em bancada com um semicondutor. Para interpretar um multímetro de 20 megas é muito fácil. Pega a escala de 10K, multiplica pelo primeiro número que estará à esquerda do multímetro próximo do infinito, que será 2K. Multiplicando 10K por 2K, eu tenho 20 milhões de ohms ou 20 mega ohms. Alguns multímetros começam com a escala de 1K, esse é de 10 mega ohms. Ele é bom, dá para trabalhar com ele, mas é de preferência você trabalhar com de 20 mega. Existe de 200 megas, 100 mega, mas 200 megas já é essencial. Depois, se quiserem adquirir de 100 megas, também será 100 ou 200 megas, também será muito útil na bancada. Para você interpretar um componente desse, na prática, na medida com o multímetro, é só você utilizar a escala de resistência, tá? Então eu vou utilizar aqui a escala vezes 1. Esse x aqui muitos utilizam como x1 ou vezes 1. Eu irei citar muitas vezes x1 ou vezes 1, que é a mesma coisa. Eu pego a ponteira preta e escolho um terminal aleatoriamente, não sei se esse transistor é NPN ou PNP. Eu vou colocar essa ponteira preta na base e vou aplicar a vermelha nos dois terminais. A vermelha no emissor e a vermelha no coletor, onde haverá uma deflexão. Essa deflexão máxima aqui no mínimo de resistência seria 5 ohms. Isso é uma prática já que eu venho fazendo alguns testes e observei que em 5 ohms o transistor está em bom estado. Quando ele é abaixo desses 5 ohms, quando a escala vezes 1, ele já apresenta alguma deficiência. E na prática ele demonstra isso. Então você, para interpretar que esse componente está perfeito, vamos fazer um outro teste. Eu pego a ponteira vermelha, aplico na base e a ponteira preta eu vou aplicar nos outros dois terminais. Não pode haver nenhuma deflexão, tem que ficar parado no infinito. Então, por enquanto, esse componente está bom. Posso também, para fazer um teste mais aprofundado, aumento a escala para x10K ou vezes 10K e verifico o mesmo teste de inversão. A ponteira vermelha na base e a preta no emissor e no coletor, aonde irei obter o mesmo resultado de não poder haver deflexão. Só apenas no emissor, quando o transistor ele possui uma resistência interna menor, mais baixa, então vai haver uma deflexão da base no sentido inverso, vermelha na base e a preta no emissor, vai haver uma pequena deflexão, e a vermelha no coletor e a preta no emissor também haverá uma deflexão. Na parte prática irei demonstrar isso para vocês. Então esse aqui é apenas para conhecer o gráfico do emissor com a seta para fora, sabendo que ele é um transistor NPN. Então o P representa a base positiva e o N representa negativo do coletor e negativo do emissor. Tá? Irei mostrar agora o gráfico do PNP, que se representa é o inverso do NPN. Como já foi comentado anteriormente, aqui é o gráfico de um transistor PNP com sua seta apontada para dentro, por isso que eu falei que era o inverso do NPN, tá? E outra, na parte física de medida dele, seria a ponteira vermelha na base e a preta teria que se aplicar nos dois terminais, onde haverá uma deflexão do multímetro. Se eu fizer a inversão, a ponteira preta ficar na base e a ponteira vermelha movimentar nos dois terminais, não haverá deflexão numa escala baixa. Numa escala mais alta, uma escala de resistência mais alta, como 10K, se o emissor tiver uma resistência interna mais baixa, então haverá uma deflexão. Se eu aplicar a ponteira preta no coletor e a vermelha no emissor, com certeza também haverá uma deflexão. Então isso é uma indicação onde é o emissor, coletor e base. Mas nem todo transistor apresenta essa deflexão, tá? Alguns possuem uma resistência interna mais alta, então você não vai encontrar esse movimento do emissor. Mas irei explicar alguns macetes diante do invólucro do componente, como se interpretar aonde está a base, coletor e emissor
para alguns tipos de transistor, onde já facilita muito mais. Outros tipos de transistor, obviamente, iremos requisitar o seu datasheet ou outros elementos, outras tabelas que demonstrem onde está o emissor e coletor, além das medidas, claro. Então aqui termina uma aula onde eu expliquei o gráfico do transistor e também a utilização do multímetro analógico. A preferência, como eu já falei para você, do 20 MHz, irei explicar o porquê. A escala superior é a escala ômica. Então eu pego aqui todo o número que apresentar, você vai ter uma escala de 2K e vai diminuindo o valor para a direita. Então qualquer número multiplicado aqui nessa escala, enquanto estiver indo para a direita, está diminuindo o valor de resistência, tá ok? Porque o 0 ohms é a menor escala aqui. Então qualquer escala que eu tiver nesse ponto aqui e a seta aqui do multímetro estiver correndo para a direita, então essa resistência está diminuindo. Obviamente, vezes 1 é a menor escala e vezes 10K a maior escala. Maior multiplicadores que tem aqui, tá ok? Então agora iremos passar para a parte prática do componente. Irei primeiro demonstrar o invólucro deles para demonstrar alguns macetes e depois a parte prática dele nos vídeos.